fiquei pensando exatamente na relação produção, recepção e produtibilidade, né? Eu acho que isso abarca a fala de vocês, então fiquem à vontade, os três, para conversarem ou não. Araceli, falei certo, né, seu nome? Araceli, por exemplo, adorei, logo no início, quando você coloca a relação de como a escola, que é um lugar, né, que deveria ser laico, cada vez mais deixa de sê-lo. E como é que a gente faz os discursos das produções, nas leituras, nas recepções, nesse lugar de discursos religiosos, sem ferirmos, né, as crenças as mais diversas. Você trouxe um bom caminho, a partir, por exemplo, da literatura e os seus diálogos, pelas temáticas que você colocou, da literatura, do conto, do romance, não sei o quê. E acho que muita gente deveria ouvir isso que você colocou, porque muita gente não separa isso e transforma a leitura do texto literário e a produção do texto literário numa produção discursiva, religiosa, doutrinadora, né? Acho que essa é uma questão super importante, porque aí deixa a laicidade, né, de lado, para se transformar num local muito dominador. A escola já desculpe, né, eu adoro Paulo Freire, mas da maneira como ela é organizada e instituída, cada vez mais um aparelho ideológico do Estado, né, que nos cerceia. E a gente tem que fazer exatamente o movimento oposto a isso, nesse lugar que a gente está, né, de dentro, né, fazer a corrosão de dentro, né, Bakhtin vai falar disso quando vai falar de força centrípeta e centrífuga, por exemplo. E aí, como que é isso? Acho que eu queria ouvir um pouquinho de você, deve ter uma experiência bem larga com isso, então eu queria ouvir um pouquinho você falar sobre isso. E quando Cezinaldo coloca a questão eu acho que a questão da formação, da produção dos textos acadêmicos é uma questão de formação nossa para com os estudantes nessa esfera. Eu acho que vai além, Cezinaldo. Aí eu queria também que você refletisse um pouquinho. Quando você coloca aquele slide da fake news, por exemplo, fiquei pensando, eu acho que está aí o pulo do gato. E quando a gente começa a pensar junto, ensinar e aprender, né, também, com os nossos alunos, junto com eles, o quanto que, como é que a questão das fontes vai muito além da referência da BNT, mas ao respeito ao discurso e à voz do outro, é isso que é pensar a fonte, do meu ponto de vista, mais do que explicitar na regra metodológica da BNT, né? Como é que é interessante a gente pensar que essa formação vai para além da produção e da leitura, né, dos discursos acadêmicos, mas também dos cotidianos, da esfera política. E aí a gente entra nas fake news e nas diversas informações. Hoje eu já citei 2 vezes no evento aquele caso do nazismo, que eu estou muito horrorizada com ele, né? Aquela ideia que os alemães foram falar na embaixada sobre o nazismo e os brasileiros começaram a comentar dizendo que o nazismo nunca existiu, que o Holocausto é fake news e que essa era uma produção da esquerda, né? Então o nazismo é de esquerda. Então é vergonha alheia, né? Mundial. Para mim, pelo menos, é uma vergonha alheia. E como é que é isso? Como é que alguém chega a acreditar, esbarra também no discurso religioso, né? Acreditar, a partir de um discurso de autoridade, que muitas vezes vem do religioso, Bolsonaro, Malafaia, etc., etc., né? E apesar de sermos um país considerado católico, hoje, se nós fizermos as estatísticas, acho que talvez não mais, né? Que desrespeita as variedades, né? Os ateus, as religiões africanas, de vertente africana, espiritismo, entre outras tantas, né? Como é que isso vai aparecer como... Então, qualquer coisa que me diga passa a ser verdadeiro, de acordo com aquele meu ponto de vista que eu quero acreditar, e eu cada vez mais interpreto pior. Então, é mais do que colocar a fonte da BNT e ler ou não determinados periódicos, né? E aí a gente tem a produtibilidade da CAPES nos dizendo que temos que produzir tantos artigos como divulgação científica,
como se a divulgação científica fosse só escrever artigo. Não estou dizendo que é só, porque já é muito, mas estou dizendo que não é só isso, né? Estou dizendo que eu posso ter textos que não são qualificados, e agora está em estudo, para talvez num futuro próximo, as qualificações não serem mais também consideradas, qualis A1, A2, tarará, tarará, porque agora a gente tem que estar no Scopus. E nas humanidades a gente não tem Scopus. E aí os livros deixam de ter a referência que tem, mas nas humanidades, se a gente pegar a produção acadêmica, o que mais é citado, utilizado em programa de pós, na própria graduação, é livro. A nossa tradição é uma tradição de produção de capítulo e de livro. E as organizações de livros não são consideradas, os capítulos não são considerados, os ensaios não são considerados, o curso de extensão não é considerado, o projeto de educação não é considerado, estar na sala de aula não é considerado, mas é isso que é produção também de conhecimento como processo e não como produto. E aí, dentro da esfera acadêmica. E o que isso tem a ver com o cotidiano? E aí eu não sei se a partir de do que o Urbano estava colocando, uma perspectiva, que é a perspectiva de um grupo que começa a trazer agora para o Brasil a perspectiva da comparação, né? Então, do contraste entre textos e gêneros de culturas e línguas, portanto, diferentes. Talvez, será que não está na hora também da gente começar a olhar para a nossa própria produção, para o nosso próprio umbigo, não no sentido narcísico do termo, mas pensar o quanto que a nossa produção, que a gente não deixar a síndrome de cachorro vira-lata de lado e pensar o quanto que o que a gente faz é enriquecedor e, ao invés de importar métodos daqui, começar a exportar aquilo que a gente faz, não pelo qualis, não pelo artigo que é considerado X ou Y por um grupo pequeno de pessoas, mas exatamente pela riqueza daquilo que não nos é considerado. Talvez a rebeldia e a subversão venha daí, do cotidiano dentro da academia e da academia fora dos seus muros, né? Essa relação que é infra e super e que é dentro e fora. Queria ouvir um pouquinho vocês falarem disso. Desculpa, que eu falei muito. Só queria aproveitar para esclarecer, obviamente, que quando eu falei dessa questão de a gente estar preocupado com o diálogo com as fontes, eu não estou de maneira nenhuma pensando nas normas técnicas, de maneira nenhuma. Na verdade, todo o meu trabalho de pesquisa, né, para esclarecer para os demais, né, se afasta dessa ideia, né, é totalmente diferente. Pensando bactinianamente, a gente está preocupado nas formas de apreensão, de como a gente, como eu disse, inclusive na minha fala, cada escolha é um posicionamento, né? A gente vai concordar, a gente vai refutar, né? E a ideia é essa, de a gente trabalhar isso com os alunos. A defesa que, inclusive, que eu faço quando eu escrevi minha tese, né, em algum texto que eu escrevi, é de como a gente pode, né, colocar os nossos alunos para se posicionar. A ideia de trabalhar toda a discussão, inclusive, né, com a qual eu dialogo sobre o uso de fontes, né, vão defender exatamente essa ideia de a gente trabalhar, né, o viés crítico na hora de selecionar uma fonte e de citá-la no nosso texto, né? Então, a ideia é de incentivar tanto de trazer essas várias vozes, mas de se colocando nesse diálogo, de ser aquele sujeito que é um orquestrador de vozes, né? E aí não significa simplesmente pegar as normas técnicas e colocar o camarada dentro do seu texto, não, mas se posicionando nesse jogo, tá certo? Então é nesse sentido. Eu não ouvi seu nome. Luciane, essa pergunta que você faz em relação assim, à nossa vivência com a sala de aula, com a formação e também com a pesquisa, porque eu vou começar pela pesquisa. Recentemente, nós tivemos uma aluna de mestrado, né, que não é minha orientanda, mas que foi minha supervisora do PIBID. Ela teve um trabalho recusado num evento na área de literatura, porque a resposta veio que eles não concordavam com o ensino religioso. E ela ficou assim, tanto ela quanto eu, porque a proposta do trabalho veio da nossa atividade do PIBID, que era justamente mostrar uma prática não confessional, não dogmática, que respeita as tradições religiosas de todos, né? Isso é fácil? Não. É impossível? Também não. Né? Nós fizemos um trabalho em 4 escolas daqui, nós levamos os gêneros, né? Então, nós trabalhamos fábulas, mas não fábulas apenas cristãs. Nós fomos para as fábulas da Índia,
da mitologia iorubá, levamos textos do Sufi, levamos narrativas Tao, também levamos narrativas budistas e da Índia. Então, foi um trabalho que nós fizemos em 2016 e 2017, fabuloso, porque, primeiro que essas visões, né, como diz Bakhtin, ampliam o horizonte, alarga, e você também pode refutar. Então, quando a gente trabalha com a criança, né, muitas pessoas dizem assim, a criança não tem preconceito, ela traz o preconceito de algum lugar. E no ensino religioso é muito visível isso, né? Ela reproduz um discurso que vem de outro, ou dos pais, ou da sociedade, da televisão. Então, quando a gente começa a levar, principalmente a matriz africana, né, as matrizes, a parte que nós construímos uma representação muito negativa, e quando a gente leva o outro lado, que a gente não coloca como verdade, né? Mas a criança fica assim, e não tem o diabo? Cadê o diabo? Cadê o mal? Cadê a macumba? E aí a gente vai mostrar que não era nada daquilo. Então, com as crianças menores, é um trabalho mesmo de elaboração diária, cotidiana, de dizer assim, existem coisas diferentes no mundo. Com as crianças maiores, e eu acho esse o papel que a gente desempenhou foi muito importante, foi de dizer, tem gente que também não tem fé, tem gente também que é ateu, tem agnóstico. Então, como é que a gente lida com essas pessoas, né? O embate acaba que está sempre presente, mas assim, o fato deles pararem com a questão do julgamento, do pré-julgamento, né, e terminar o 9º ano, né, com uma visão mais aprofundada dos conhecimentos religiosos, para mim foi muito gratificante. Eu tenho acompanhado, nos últimos 10 anos, a equipe de formação dos professores de ensino religioso, lembrando sempre que minha área é a literatura. E aí a literatura, para nós, ela é um caminho muito aberto. E isso, tanto como pesquisadora quanto como formadora de professores, me dá assim, essa liberdade de mostrar, olha, vamos ver por outro lado, e se fosse você? Né, vamos viver como personagem, vamos viver nesse contexto sócio-histórico. Então, é um trabalho desafiador, sempre, né? Mas os frutos ficam com as crianças, né? Então, quando essa criança termina o ensino fundamental, esse jovem termina o ensino fundamental, ele tem outra cabeça. Infelizmente, vez por outra, tem pai, tem mãe que chega na escola e diz, não concordo, não quero meu filho participando disso. Mas, assim, nas escolas onde nós trabalhamos assim, com o PIBID, né, que eu acompanhei bem de perto, os pais faziam questão que as crianças participassem do ensino religioso, porque ele é matéria facultativa. A matrícula existe lá, mas o pai pode dizer, não quero. Né? E nós não tínhamos desistência, não tinha ninguém que dissesse assim, não quero mais meu filho frequentando a aula de ensino religioso. Pelo contrário, eles elogiavam a equipe justamente por essa posição mais aberta. Aqui em Natal, as escolas municipais, elas têm concurso público voltados para o professor de ensino religioso, não pode entrar qualquer pessoa. O Estado ainda é diferente, o Estado está bem complicado. Está começando a mudar. Né? Já teve um concurso mais recentemente, já entrou gente formada pela UERN, que esse é o principal. Mas eu te digo que é um trabalho de formiga. No Ceará é diferente, não tem uma licenciatura. Então, o ensino religioso lá vai para outra linha. Aqui nós temos, no Nordeste, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com Alagoas e Maceió, com graduação e pós-graduação. Então, nesses lugares, a prática com o ensino religioso é diferente. Né? Mas a gente tem que ser otimista. Né? E só pegando a questão da pesquisa. Nessa área das ciências da religião, a pesquisa ainda é algo bem complicado. Então, recentemente, nós tivemos a primeiro representante na CAPES.
né? Porque quando a gente ia cadastrar as pesquisas, tinha lá teologia, aí não entrava. Ciências sociais, não entra. Letras, nem pensar. Então, eu sempre tive que justificar minhas pesquisas partindo pela linguística aplicada, porque a linguística aplicada me deu, por seu caráter mestiço, multi, trans, né, indisciplinar, como muita gente fala, me deu esse aporte para eu entrar e fazer pesquisa com o ensino religioso. Só agora que eu já posso concorrer a uma bolsa ou participar diretamente da pesquisa mesmo, e também, por consequência, dos periódicos, das revistas, dos programas, como área de ciências da religião, porque até então estava fechada. E, mesmo assim, quem está na área, né, reclama muito, porque ainda nós não temos representatividade suficiente para essa abertura dialógica, multicultural. É bem complicado, mas a gente está lá, a gente é forte. Obrigada.